Bom dia, povo lindo, bom dia. Como estamos todos? Todo mundo bem? Eu estou aqui para mais um vídeo nessa, nessa quarta-feira. Hoje eu estou fazendo ele na quarta-feira, não deu para fazer ontem, ontem foi um dia meio tumultuado. Estive, ontem eu estava babysitting, como fala aqui, né? Estava cuidando de criança ontem, meus netos vieram para cá passar o dia. Ontem 7 horas da manhã eu já estava em pé, porque 7h30 eles chegaram. Então ontem foi um dia assim bem busy, não deu para fazer vídeo, sabe? Aí eu estou fazendo hoje, quarta-feira, e é, nesse final de semana eu vou estar com meu filho Rodrigo na casa deles. Hoje, quarta-feira, eles estão aqui, nós vamos fazer limpar algumas plantas, né? Fazer um corte, algumas plantas que elas ficaram muito grandes. Ele veio para me ajudar. Vou fazer um videozinho para mostrar para vocês a nossa labuta, mas eu não vou fazer nenhum vídeo com relação ao êxodo nesse final de semana por causa disso. Mas eu vou postar outros vídeos, porque nós vamos conhecer, eu vou conhecer não, porque eu já estive, né? Nós vamos visitar alguns lugares interessantes lá perto de onde ele mora, e eu vou fazer vídeos para mostrar para vocês e contar a história. Histórias tenebrosas da Inglaterra. Mas vamos lá. Por enquanto a gente está numa história mais, segundo o coração do Eterno, tá? Vou colocar dessa forma, porque as coisas que aconteceram nesses lugares que nós vamos visitar não foram das mais interessantes. Mas então, eu vou ter alguns dias bem complicados agora para frente, viu, gente? Eu vou estar lá com meu filho, depois eu vou ter que ir para Manchester, né? Para aquela situação da minha sobrinha. Então, vão ser dias meio diferentes para mim e também lugares diferentes em que eu vou fazer vídeos, tá? Mostrar para vocês algumas realidades da nossa vida aqui na Inglaterra. Então, eu vou, pelo menos um ou dois vídeos com relação ao êxodo, eu vou fazer lá quando estiver, tá? Eu vou levar todas as coisas para poder fazer esse vídeo lá. Como eu tenho levado para outros lugares quando eu viajo, né, gente? Mas, vamos lá. Hoje estamos no capítulo 25, né, do livro de Êxodo, na terceira vez em que Moisés subiu ao monte, a chamada do Eterno. Tá? A primeira vez foi quando ele recebeu os 10 mandamentos, e o Senhor mandou ele descer e dizer ao povo os 10 mandamentos. Moisés desceu e falou ao povo os 10 mandamentos. Aí o Senhor chamou Moisés de novo para cima do monte. E aí o Senhor deu aquelas instruções que nós estudamos no vídeo passado, do capítulo 23 e 24, onde o Senhor mostrou para ele todas aquelas coisas que o povo devia fazer. Todas as vezes que Moisés subia e descia e trazia as ordenanças do Eterno, o povo dizia: nós vamos fazer aquilo que o Senhor está falando. Tá? Dessa segunda vez, o Senhor deu outras instruções a Moisés. Instruções mais sérias, não tão sérias quanto os 10 mandamentos, mas ele determinou que Moisés deveria subir de novo. Mas quando Moisés desceu, Moisés escreveu o que o Senhor falou para ele, deixou num papiro, escreveu num papiro. E aí Moisés, depois que ele escreveu, ele ordenou que alguns filhos de Levi fizessem, Moisés mesmo fez o altar, né? Ele erigeu aquele altar com 12 pedras, e os filhos de Levi fizeram os sacrifícios, espargiu sobre o povo como uma aliança, como um símbolo da aliança do Eterno. Ele jogou o resto do sangue no altar, e depois eles assaram aquela carne. E aí o Senhor falou: Moisés, agora você pega 70 anciãos com os filhos de Arão e com Arão e sobem para o monte.
E Moisés chegou no pé do monte e o Senhor falou, agora você para com o povo aqui. E quando o povo olhou para o monte, eles viram a presença do Senhor. E eles se sentaram ali e comeram na presença do Eterno. Aí o Senhor chamou Moisés. Moisés sobe. Aí Moisés subiu com Josué, a primeira vez que se menciona o nome de Josué como o menino de Moisés, o servente de Moisés. Então Moisés subiu com Josué e o Senhor falou, espera ali. Eles ficaram ali 7 dias. Aí a voz do Senhor veio e falou, agora você sobe, que eu vou falar com você. E o povo lá embaixo vendo tudo que estava acontecendo. Moisés subiu e, por certo, Josué desceu para falar que Moisés havia entrado. O povo viu, Moisés entrou na nuvem e lá ele ficou 40 dias e 40 noites. E lá o Senhor mostrou para Moisés tudo o que nós vamos ler agora no capítulo 25. E nos capítulos seguintes também. Como é que o Senhor mostrou isso a Moisés? Na minha percepção, no meu ponto de vista, ele deve ter mostrado para Moisés como todas as pessoas que têm aquela experiência de quase morte, todas aquelas pessoas que têm experiência com o eterno, às vezes de experiências de arrebatamento, eles falam que eles veem uma tela e nessa tela é projetado tudo aquilo que eles precisam ver e que o Senhor quer mostrar. Para Moisés deve ter sido a mesma coisa. O Senhor projetou uma tela, primeira pessoa na nossa terra aqui, no nosso planetinha, que viu uma televisão ou que viu uma tela de cinema foi Moisés. Moisés viu uma tela de cinema, gente. E nessa tela o Senhor mostrou para ele, para mim, foi assim que o Senhor mostrou para Moisés. Vamos ver. Então disse o Senhor a Moisés, depois que ele subiu lá para cima, Josué desceu. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Olha o detalhe. A primeira lição que nós devemos aprender nesse texto. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. A oferta que o Eterno aceita é aquela que é movida de dentro para fora voluntariamente. Quando você faz uma oferta na igreja, essa oferta é por obrigação, por coação, por moeda de troca, o Senhor não aceita. Não aceita. Você está oferecendo uma coisa que para o Senhor não tem significado nenhum. Vai ter significado para a igreja. Aqui só na terra, vai ficar só aqui. Mas para o Senhor não. Aí nós vamos lembrar daquele episódio de Jesus, quando ele estava lá no templo de Salomão, e que ele estava lá observando as pessoas que estavam colocando a coleta no gasofilácio, e ele viu muita gente rica vendo, colocando. Aí ele viu uma mulher viúva. O Senhor sabia que ela era viúva. E ela colocou um denário. E o que o Senhor disse? Gente, o denário é como se fosse centavos. Não era nem um shekel. Metade de um shekel. Ela colocou 50 centavos. E o que o Senhor disse para ela? O que o Senhor disse para os discípulos? Não para ela, para os discípulos. Ela nem ficou sabendo que Jesus estava ali, que estava observando ela. Ela nem ficou sabendo que a bênção que veio na vida dela depois foi porque Jesus estava presente ali, viu? Gente, às vezes nós recebemos presentes do Eterno que nós nem sabemos, porque o Senhor vê o coração do homem. Você ofertou o que você tinha e o Senhor aceitou e te abençoou.
Aquela mulher foi abençoada. Gente, com certeza aquela mulher foi abençoada pelo resto da vida dela. Nunca faltou pão na mesa daquela mulher. Porque o que ela ofereceu e Jesus estava presente foi 50 centavos. O Senhor disse para os discípulos, o que Jesus falou para os discípulos? Aquela mulher deu tudo que ela tinha. Ela deu voluntariamente do coração. E é essa oferta que o Senhor quer que você dê a Ele. E não é só oferta de dinheiro. Vamos ver aqui o que o Senhor pediu que o povo trouxesse. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, quer dizer, material tecido, púrpura, carmesim, tudo tecido, linho fino, pelos de cabra. O Senhor não é contra usar pelos de animais. Não. Esse negócio, esse povo ficar falando, você não pode usar, você não pode fazer sapato de couro. Não, não existe isso. Para o Senhor, para o Eterno, não existe isso. Pelos de carneiros, tintas, os pelos de camelo deviam estar com tintas de vermelho, eles eram para ser, os pelos de camelos deveriam ser pintados de vermelho. Peles de animais marinhos, isso aqui eu nunca tinha visto, peles de animais marinhos. Que tipo de animais marinhos seriam estes? Que você usa a pele dele? Madeira de acácia, madeira pura. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Gente, o Senhor estava pedindo a oferta de tudo. O Senhor pede a oferta de tudo. O que você tem, que você pode dar para o Eterno de coração, voluntariamente, você oferece. Às vezes você não tem dinheiro para oferecer, mas você tem as mãos que fazem um bordado, ou que faz um crochê, que faz um caminho de mesa, que faz uma coxa, que faz o que o Senhor coloca na sua, aquela prenda que o Senhor te deu, usa ela e dá de oferta na igreja. É a mesma coisa do dízimo, gente. Ele é o mesmo significado, aquilo que você faz com a sua mão, porque você fez com o coração. É isso que o Senhor pede. É isso que o Senhor pede. Pedras ônix, quer dizer, pedras preciosas, né? E pedras de engaste para a estola e para o peitoral. Qualquer cristal. Mas é cristal, não é qualquer cristal, gente. É cristal puro mesmo, né? Aquelas pedras de ágata, ônix, as pedras, agora me fugiu o nome das pedras. Qualquer pedra de cristal mesmo, né? Pedra pura. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Aqui o Senhor estava dizendo para ele que o povo devia ofertar. Agora abre-se o telão e Moisés começa a ver aquilo que o Senhor quer que ele faça. A arca. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e as 2 do outro. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. Meterás as varas nas argolas ao lado da arca,
para se levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Qual que é o testemunho? Aquela pedra que o Senhor já falou para Moisés que já havia escrito. As leis. Olha o detalhe. Todos os detalhes aqui o Senhor mostrou no telão a arca para Moisés. Gente, você imagina, ela é feita de madeira e coberta de ouro puro, por dentro e por fora. As argolas eram de ouro maciço. E as varas eram de madeira também cobertas de ouro. O interessante é que as argolas não deveriam sair. Eles deveriam ficar na arca o tempo todo, mesmo que a arca estivesse descansando, né? Na mesa que eles construíram. Ela era colocada em cima de um lugar, né? Estranho, né? Ela não deveria ser colocada no chão. Ela deveria ser colocada em cima de alguma coisa. E os varais tinham que permanecer junto com ela. Não deveriam ser tirados. O propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados. É o mesmo comprimento da arca. Interessante que quando eles fazem a fotografia da arca, o propiciatório está em cima e você dá a impressão que é uma peça só, mas não, eram 2 peças separadas. Por isso que quando se levava a arca, quem levava a arca foi uma das famílias da tribo de Levi, que foi escolhida pelo Eterno. O Eterno que escolheu a família para levar. Ele disse: os filhos de fulano é que serão responsáveis de levar a arca. Porque tinha que se ter muito cuidado para levar essa arca. Porque o propiciatório estaria em cima da arca, mas não era grudado na arca. Ele era solto. Se não soubesse como carregar, ele ia escorregar e cair. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Mesmo tamanho da arca, tá? Farás 2 querubins de ouro batido nas suas extremidades do propiciatório. Uma extremidade de um lado. Normalmente você vê fotos da arca, parece que eles estão juntos, mas eles não estão juntos, eles estão longe, porque cada um ficou numa extremidade da arca do propiciatório e do outro ficou do outro lado do propiciatório. E cada um farás 2 querubins de ouro batido, ouro puro, gente, olha o preço disso. Nas 2 extremidades do propiciatório, nas extremidades, eles ficavam bem nas extremidades mesmo, no final de cada lado, eles foram construídos ali. E tinha que ser uma peça só, hein? Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade, de uma só peça com propiciatório. Olha, gente, o Ourives que trabalhou isso, eu vou te contar, viu? Ele deve estar lá no céu, num lugar especial. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então, eles eram assim, né? Assim, ó. Uau. Fazendo desse jeito, assim, ó. Em cima do propiciatório. E eram as asas deles que iam cobrir, né? Cobrindo com eles o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado para o outro, o rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Mas eles tinham que estar olhando um para o outro, mas para o propiciatório. Porás, versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca. Eram 2 peças diferentes. E dentro dela porás o testemunho que eu te farei. E dentro dela porás da arca, né? Porás o testemunho que eu te darei.
ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O objetivo do propiciatório era que o Senhor ia se manifestar entre os querubins e falar com o sacerdote. Esse era a função do propiciatório. O Senhor disse aqui claramente: ali virei a ti. E de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Agora dá para entender por que o sacerdote tinha que entrar uma vez por ano no Yom Kippur. Ele entrava uma vez por ano para oferecer, para fazer libações, oferecer o incenso, incensar aquele lugar, e ali o Senhor falaria com o sacerdote, do meio dos querubins. Lembra que quando ele entrava, ele tinha uma corda que pegava e amarrada na perna dele? Porque se depois de 40 minutos, uma hora, o sacerdote não saísse, ele seria puxado. Se eles puxassem a corda e o sacerdote não reagisse, seria sinal de que ele estava morto, porque ele subiu diante da presença do Senhor impuro, em pecado. E o Senhor ali levaria ele por causa disso. Isso deve ter acontecido antes, e eles tiveram um problema muito grande para tirar esse sacerdote lá de dentro, então eles usaram essa estratégia de amarrar uma corda na perna do sacerdote para puxar ele caso ele tivesse em pecado e morresse ali. Só deve ter acontecido um incidente assim para que eles usassem essa estratégia. A gente só usa uma estratégia depois quando um acidente acontece, né? Esse era o que eles faziam depois, fizeram depois do primeiro acidente. Gente, é sério. Isso aqui é muito sério. E o Senhor mostrou para Moisés num telão, num telão. A mesa. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, 4 dedos. Faria a mesa e depois ia acrescentar nessa mesa, dos lados dessa mesa, uma guarnição, uma coisa assim de 4 dedos, né? Que diz 4 dedos. Essa coisa seria para colocar os varais. Eu não sei por que tinha que ser feito. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 2 côvados, e a sua altura de 2 côvados e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Então, eles iam fazer um negócio assim quadrado, né, em volta da mesa, de 4 dedos. E aqui na borda, eles iam fazer um negocinho assim, um adendo aqui, ó, como se fosse um trabalho, né? Bem aqui, para quê? Para que a coisa que fosse colocada ali não caísse para os lados, entendeu? Então eles fariam
Também farás ao redor guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro, quer dizer, uma moldura para impedir que qualquer coisa que fosse colocada ali, naquele lugar, caísse. Tá? Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão sobre os 4 pés. Então, essas argolas não seriam colocadas nessa guarnição em volta, nessa parte que eles fizeram em volta, com essa moldura para não cair as coisas. Ia ser colocada embaixo, na perna. Essas argolas seriam fixadas na perna da mesa, para que a mesa fosse carregada. Olha aqui, ó. E porás as argolas nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, junto da guarnição embaixo. Da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás estas varas de madeira de acácia e a cobrirás de ouro, e levar-se-á por meio deles à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas tigelas, em que se hão de oferecer libações de ouro puro, as farás. Sobre a mesa porás os pães da propiciação perante mim perpetuamente. Infelizmente, esse aqui não está podendo ser feito agora, porque não temos o templo, né? Então, agora vocês entenderam por que tem as guarnições, por que tem esses aparadores? Hoje a gente chamaria aparador, né? Esses aparadores em volta da mesa para colocar esses utensílios que eram usados na mesa. Então, as varas eram colocadas por certo nas laterais, assim, né? Das laterais, e as coisas nas bordas. Os utensílios e as coisas que eram usadas na mesa nas bordas, nesse aparador. Olha como é que o Eterno pensa em tudo, gente. Graças a Deus, louvado seja, ele também pensa nos detalhes da sua vida, viu? Da mesma forma como ele detalhou todas essas coisas que mostrou para Moisés, assim também ele prepara todos os detalhes da sua vida. Todos. Todos. O candelabro. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, e os seus cálices, os seus botões e as suas flores formarão com ele uma só peça. Eu vou mostrar para vocês. Dos seus lados sairão 6 hastes, né? Dos lados do candelabro. O candelabro é uma coisa só, né, gente? O candelabro mesmo é aquela parte do meio, tá? As hastes são as que saem do candelabro. Dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, um botão e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas, na outra haste, um botão, uma flor, assim serão as 6 hastes saindo do candelabro. Mas no candelabro mesmo, na peça principal, haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo do primeiro par de hastes que sai dele, o segundo botão debaixo do segundo par e um terceiro botão debaixo do terceiro par. 6 hastes ao lado. Os botões e as suas hastes formarão uma só peça com um candelabro, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. O espevitador é aquele que acende, o apagador o que apaga. E seria de ouro puro também. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Vê que os faças conforme o modelo que te mostrei no monte. O Senhor mostrou visualmente para ele. Por isso que eu digo para você que deve ter sido um telão.
como eu estou vendo, você está me vendo agora, o Senhor mostrou para Moisés assim, num telão. Todos os detalhes. E tem mais detalhes ainda que o Senhor vai mostrar para ele. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês entenderem bem o candelabro. Esse candelabro, ele foi... Esse candelabro, gente, ele foi criado... Ele foi criado... aqui. Ele foi criado lá em Israel. Ele é todo de ouro. Tá vendo? Aqui a haste de ouro, a base dele é essa. Tá vendo? Aqui as flores que ele fala é isso aqui, ó. Então ele tem a primeira aqui, que é a dele mesmo. Tem uma aqui embaixo também. E cada um tem uma flor, tá vendo? E aqui são as flores que o senhor falou que ele tinha que fazer. E aqui é o lugar que se acende. Tá vendo como é que é? O candelabro mesmo, que é essa parte do central aqui, ó. É a parte principal que significa a presença do Eterno, que significa o Eterno mesmo, que significa o Espírito Santo, tá? Essa haste principal. E nós estamos aqui, ó, encaixados nessas. Uma das experiências que o Eterno me deu, muito linda, maravilhosa, o Senhor me falou para mim, isso do candelabro. Que eu teria que estudar essa candelabra. Então eu já tenho feito muitos estudos sobre a candelabra. Ela é uma peça espiritual. Eu tenho aqui 3 candelabras na minha casa. Só que as candelabras que a gente tem aqui, que eles fazem para você trazer, elas não são iguais a essa, porque eles não podem replicar elas exatamente. Essa candelabra foi feita em Israel, agora ela é de ouro puro. Ela é exatamente do tamanho que foi revelado a Moisés. Essa candelabra, ela foi feita já para o terceiro templo. Ela é a peça principal do terceiro templo. Por isso que ela é toda blindada, ela fica dentro daquele negócio, né? Daquela proteção blindada. Aquilo ali é a prova de tudo, gente. Aquele vidro em volta dela é a prova de tudo. Até prova dessas bombas que eles jogam. Ela não rebenta. A prova de tudo, aquela proteção. Por quê? Porque isso aí é ouro puro. Purinho. Essa candelabra. Desde a base até em si. Então, é uma coisa muito interessante, se você puder estudar sobre a candelabra, viu? A única coisa que eu vou dizer para vocês é que aquela haste principal significa o Espírito Santo. Né? Significa a vontade do Eterno, significa a palavra do Eterno, significa o Eterno do céu, ele mesmo. O Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a presença do Eterno na terra, tudo fica naquela haste principal da candelabra. Agora, os 3 de um lado e os 3 do outro, são as nossas mazelas, são as nossas esperanças, são os dias da semana, representa tanta coisa, gente, tanta coisa. Representa os 7 dias da criação, representa que mais? Representa as eras, representam as eras que estamos passando, tá? Os ions. Ion em Israel, Ion em hebraico, significa dia, significa tempo, significa milênio, significa Ion, tem um significado de medida de tempo, não importa quanto tem essa medida. Pode ser uma medida de 24 horas, pode ser uma medida de 365 dias, pode ser uma medida de 1000, pode ser uma medida de 1.000.000. Ion é um espaço de tempo.
e a candelabra também, aquelas hastes, as 6 hastes significam também isso. É interessante, é muito interessante. Ai, repito todinha. Gente, eu vou ficar por aqui. A gente se vê dessa forma, estudando o capítulo 26, num período que eu não sei quando é que vai ser. Talvez eu vou fazer um antes de viajar para Manchester, ou 2. Vou tentar fazer isso, mas durante o final de semana eu vou fazer alguns vídeos para mostrar para vocês o que eu vou aprontar nesse final de semana, tá bom? Beijo para todo mundo, fica com Deus, tchau, tchau.